Olá, estamos de volta com mais um bate-papo com Tarcísio, hoje tendo a honra, a alegria de receber Leonardo Boff aqui na sua casa. Ele que na verdade está nos recebendo aqui para um bate-papo, para a gente falar sobre política, sobre teologia da libertação, sobre o golpe, sobre ecologia, sobre o mundo. Uma conversa que eu espero seja muito boa para que todos nós possamos refletir sobre a nossa caminhada enquanto humanidade. Assiste, nos ajuda inclusive no compartilhamento, não esquece de compartilhar e divulgar para mais amigos, e eu espero que o papo seja muito bom. Leonardo, muito obrigado por você nos receber aqui hoje, muito obrigado mesmo. Eu queria te perguntar, para a primeira pergunta, para aqueles que não te conhecem, principalmente para a juventude, que você contasse um pouquinho sobre tua história, né? Tua vida, de onde você veio e um pouquinho sobre tua biografia. Bom, em primeiro lugar, Tarcísio, é uma satisfação para mim gravar esse programa, porque eu estimo muito a sua pessoa e o seu compromisso político. Obrigado. Numa cidade tão corrompida como é o Rio de Janeiro, e você deixou marcas nos debates da televisão, com alguém que conhece profundamente a cidade, os dados, e tem um discurso que nós precisamos. Discurso ligado às causas principais do povo, da justiça social e especialmente da educação que forma os cidadãos. Bom, eu sou Leonardo Boff, de formação teólogo e filósofo, venho de Santa Catarina, Concórdia, e descendente de italianos. E fiz meus estudos aqui, depois uma pós-graduação na Europa. Fui até amigo e discípulo daquele que depois me condenou, me obrigou a sentar na cadeirinha de Galileu Galilei, que era o cardeal Ratzinger, que virou Papa Bento XVI. E tenho me preocupado muito em unir o discurso da fé com o discurso da libertação dos pobres. E aproximar essas duas pontas fez surgir uma igreja de libertação, isto é, bispos, padres e religiosas que vão nas periferias, se encarnam ali e fazem um discurso de organização para que o povo mesmo seja sujeito e fazendo da fé que eles possuem uma força de transformação, de resistência, de organização, e disso nasceu um pensamento, dessa prática concreta, que é a teologia da libertação. E eu fui um dos primeiros aqui no Brasil a começar isso, no começo dos anos 70, e é hoje uma teologia mundial. Na África, na Ásia e mesmo no primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, se dão conta que esse é o discurso que melhor enfrenta a taxa de iniquidade que o capitalismo significa para a humanidade e faz com que a fé não seja alienada e justificadora da situação do mundo, mas uma instância de indignação, de resistência e de avanço e libertação. E isso foi fundamental para toda uma geração. Eu, por exemplo, nasci aqui em Petrópolis e fui de grupo de jovens e da Pastoral da Juventude, e a possibilidade das leituras, inclusive dos textos dessa teologia da libertação, foi fundamental para o despertar da consciência de toda uma geração de jovens que, na minha idade, passavam pela igreja e muitas vezes instados até por uma dimensão, inclusive, da caridade. Muitas vezes pensávamos depois que a caridade só não era suficiente, que era necessário mais do que isso no processo de libertação, no processo inclusive de entendimento do que era a opressão, do que era a questão dos oprimidos, né? E eu acho que isso foi fundamental e queria, a partir disso, que você pudesse comentar um pouquinho sobre, para você, qual foi a importância, ou qual é a importância das comunidades eclesiais de base, do trabalho de base na construção dessa consciência. Quem nos ajudou a formular de forma mais crítica e metódica a inserção, digamos, dos cristãos da fé na sociedade foi Paulo Freire. Nós o consideramos como um dos fundadores da teologia da libertação, porque não basta a libertação, é como fazer isso. Então exige uma pedagogia, exige um método. E Paulo Freire nos deu esse método, que é, primeiro,
inserir-se nas comunidades. Então não existe teologia da libertação como teologia. Primeiro que ela não é uma disciplina, ela é um modo diferente de pensar a fé a partir das demandas dos oprimidos, e aquilo que se opõe à opressão é a libertação. Então aí nasce o tema da libertação. E para mim, eu vinha com a formação muito teórica, muito técnica da Alemanha, que tem um currículo acadêmico extremamente rigoroso e sério. E caí aqui e vi que a realidade brasileira era outra. E o que me obrigou a mudar mesmo foi o trabalho no grande lixão de Petrópolis, que eu ia toda quinta-feira à noite e todos os sábados e domingos. Então, em contato com as pessoas que se misturavam com os porcos, com os urubus, e colhendo aquilo para poder sobreviver, eram mais ou menos 200 famílias, aí me dei conta que a minha teologia não valia nada se ela não tomasse essa realidade como desafio e, a partir dela, elaborar um discurso que mobilizasse essas pessoas, que elas se fizessem da fé, não uma instância de piedade, mas uma instância de compromisso. E aí, de fato, eles fizeram isso, começaram construindo uma escola, uma creche, depois uma pequena fabriqueta de reciclagem, sim, e depois de mutirão, em vez de favela, fazer casas. E eu sei que todos os direitos autorais que eu recebia daqui e de fora, eu empenhava ali. E hoje é um bairro popular, feito por eles mesmos. E respeitando a ecologia, porque junto à mata de onde vem as águas que vão para o rio, então ninguém pode tocar na mata, porque vai tocar nas águas que atingem as populações da Baixada. Então, isso mudou a minha vida. Então a teologia da libertação tem um pé na realidade dos oprimidos e outro pé na universidade, na cátedra, na escola. Unindo as duas coisas é que transforma o cristianismo de um cristianismo de piedade para um cristianismo de compromisso, um cristianismo de resignação para um cristianismo de libertação. E isso ajudou a criar no Brasil um senso da democracia. Isso veio pelas comunidades eclesiais de base, que hoje mais ou menos são 100 mil. São milhões de cristãos, homens e mulheres, que sempre no fim de semana se reúnem, página da vida, página da Bíblia, e tiram conclusões práticas para melhorar a sua situação. E daí nasceu, junto com a teologia da libertação, eu diria antes, as comunidades de base e as pastorais sociais da terra, das mulheres, dos negros, dos índios, vieram antes, são práticas. E a teologia vem depois, refletindo a partir dessas práticas. E o teólogo, o militante lá no meio, trabalhando junto. E não só como que analisa e vê. Numa relação dialética, do olhar o mundo e de uma teologia que nasce a partir dessa perspectiva das pastorais sociais. Eu me lembro que nos tempos da Pastoral da Juventude, para nós era muito importante pensar como método ver, julgar e agir, né? E fala um pouquinho disso, porque eu acho que isso era um elemento essencial como método proposto dessa teologia e na sua inserção social. Tarcísio, eu acho que esse método revolucionou a teologia toda, mundial. Porque normalmente a teologia parte da Bíblia, parte da tradição, das encíclicas, do ensino do magistério, e é uma teologia dedutiva. A realidade entra lateralmente. Aqui se dá uma revolução copernicana. A gente começa sentindo os problemas da realidade. A teologia, como todo pensamento, até a filosofia, tem que pensar a vida, os desafios concretos. Então tem que escutar aqui na América Latina e hoje no mundo o grito do oprimido. E a oposição a isso é a justiça social. Quer dizer, o contrário da pobreza não é a riqueza. O contrário da pobreza é a justiça social, é a libertação. Porque essa pobreza é um empobrecimento, é uma realidade criada por um sistema de relações que explora as pessoas, explora a natureza e tem como efeito a opressão. Seja
ecológica, devastando ecossistemas, seja social, criando multidão de pobres e marginalizados. Então esse método obriga o teólogo, a igreja, a ter os pés no chão. E essa lição nós aprendemos de Marx, que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Se você pisa na favela, vai ver diferentemente o mundo, a igreja, a sociedade. E isso é a grande revolução, que ajudou a teologia a ser concreta, dizer uma palavra mordente sobre a realidade, julgá-la a partir de critérios críticos da sociologia crítica, daquela que vem não do funcionalismo do sistema, sim, mas e junto também a tradição profética, a parte teológica. E a partir dessas duas instâncias, o que devemos fazer? Buscar a viabilidade, não grandes coisas, mas 3, 4 passos que nós podemos fazer, podemos controlar e também devemos nos responsabilizar por eles diante da comunidade. Essa denúncia da realidade, que é uma antirrealidade dos pobres e que